Eu não sei se vocês estão com fome. Eu estou. Eu queria cumprimentar, em nome do nosso governador Eumano de Freitas e em nome do companheiro Camilo, ministro da Educação, cumprimentar todas as autoridades que estão aqui, militares e civis. Quero cumprimentar os estudantes do ITA, os estudantes do Pé de Meia e convidar as autoridades, deputados, reitores, reitoras, deputadas, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras e quem mais, porque eu não tenho a nominata aqui, então eu não posso citar nominalmente ninguém. Eu penso que depois do discurso do Camilo, do Eumano, do Damasceno e dos dois estudantes que falaram, eu tenho pouco a falar. Mas eu queria que vocês atentassem para uma coisa. O que nós estamos fazendo hoje nesse país é recuperando o tempo perdido de décadas e séculos que se deixou de fazer investimento na educação brasileira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um número para vocês. Desde que esse país foi descoberto, até 2002, até 2003, quando eu cheguei na presidência da República, esse país tinha poucas universidades federais e 134 campos. Somente nos governos do Lula e da Dilma, nós fizemos 196 campos nesse país. Ou seja, em apenas 15 anos, nós conseguimos fazer mais do que foi feito em 5 séculos. Se vocês pegarem os institutos federais, é a mesma coisa. Quando eu cheguei na presidência da República, o primeiro Instituto Federal foi construído, em 1909. E quando eu cheguei na presidência, depois de um século, a gente tinha 140 institutos federais. Pois bem, eu tenho orgulho de dizer para vocês, e vou terminar o meu governo com 792 institutos federais nesse país. É importante alguns números, porque vocês são muito jovens e vocês precisam das informações corretas para fazer o debate político que o Brasil precisa que se faça nesses tempos difíceis, em que a guerra ocupa mais espaço na mídia do que a paz, em que a mentira ocupa mais espaço na internet do que a verdade. Então é importante dar para vocês alguns números. Em 2003, quando eu cheguei na presidência da República, esse país tinha 543.588 alunos de graduação. Eu vou repetir. Em 2003, esse país tinha 543.588 alunos da graduação. Em 2024, a gente já tinha 1.317.548, 3 vezes mais alunos da graduação. Isso é importante, porque muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu no Brasil. Por que o Brasil, durante tanto tempo, investiu no atraso? Um país que foi capaz de criar um ITA, um país que foi capaz de criar uma Embraer, um país que foi capaz de criar uma Petrobras, um país que foi capaz de criar a CSN, um país que foi capaz de criar tanta coisa de importante. Por que esse país não investiu na educação na hora certa? Eu vou dar um outro número para vocês. Colombo aportou o seu navio em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492.
42 anos depois, em 1532, a República Dominicana já tinha a sua primeira universidade. 40 anos depois da descoberta, a República Dominicana já tinha a sua primeira universidade. O Brasil foi descoberto 8 anos depois, e a primeira universidade nossa só aconteceu em 1920. É de se perguntar por que essas coisas demoraram tanto para acontecer no Brasil. Será que era porque nós éramos um país colonizado? Mas a Espanha também colonizou a América Latina. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. E tantos outros países foram colonizados. A pergunta que vocês, jovens, têm que fazer é por que se demorou tanto para fazer as universidades necessárias nesse país? É porque a elite brasileira não precisava de universidade aqui, porque mandava seus filhos estudar em Paris, em Londres, em Harvard, em Madrid, em Lisboa. Ou seja, e o filho do pobre era para cortar cana, era para trabalhar de pedreiro, e as mulheres eram para trabalhar de empregada doméstica. É isso que era o que acontecia neste país. E é isso que nós precisamos ter consciência do atraso desse país. O atraso desse país é exatamente resultado de uma elite que dirigiu durante muitos anos esse país, que não se preocupou com a educação. E como eu sou filho de uma mãe que nasceu e morreu analfabeta, de um pai que nasceu e morreu analfabeto, a educação para mim é uma obsessão. E o que é que nós estamos fazendo nesse país? Nós agradecemos ao esforço de vocês, a dedicação de vocês. O que nós estamos fazendo é apenas abrindo uma porta grande e dizendo, passando dessa porta, uma filha de empregada doméstica vai ter a mesma chance de disputar contra a filha da sua patroa. O filho de um trabalhador de fábrica vai ter a mesma oportunidade de disputar uma vaga com o filho do seu patrão. Ou seja, a gente não quer tirar a filha da patroa, a gente não quer tirar o filho do patrão, a gente quer apenas que os outros tenham a mesma chance de disputar a mesma vaga com os mesmos professores na mesma escola de qualidade. É por isso que esse prédio, para os alunos do pé de meia, é um sonho. É um sonho. O que nós estamos tentando garantir para vocês é que no presente vocês não percam a oportunidade de continuar sonhando. O que nós estamos garantindo para vocês é que vocês não parem de estudar para fazer um bico ajudando o pai ou a mãe. O que nós estamos garantindo para vocês é apenas dando a oportunidade para que vocês sentem, junto a qualquer pessoa desse país, de qualquer origem social, disputa a mesma vaga e tenha um diploma de doutor igual qualquer outra pessoa pode ter nesse país. É isso que nós estamos fazendo. Daí porque eu quero agradecer hoje o companheiro Camilo, que está me deixando, que pediu uma licença temporária, ele está se afastando por outros motivos, mas eu estou agradecido ao Camilo, porque não é só na economia que as coisas estão melhorando. Nós temos hoje a maior quantidade de escolas de tempo integral no país. Nós temos 90% das escolas brasileiras conectadas hoje no país, inclusive no norte do país, onde é difícil. Nós temos hoje 66% das crianças até o 2º grau alfabetizadas num pacto que nós fizemos. E nós temos hoje a maior quantidade de alunos fazendo Instituto Federal. E por que estamos fazendo isso? Porque não existe modelo de país desenvolvido no planeta Terra, na história da humanidade. Nenhum país se desenvolveu sem antes investir na formação do seu povo.
A formação do seu povo dá conhecimento. A formação do seu povo dá cidadania. A formação de um povo dá, inclusive, soberania. E, sobretudo, para as mulheres, a educação e a profissão dá uma independência para ela não ficar refém de ninguém que pensa que é dono dela. Que também a gente vai ter que colocar para discutir na escola a violência contra a mulher. É preciso que nós homens, é preciso que os adolescentes, é preciso que as crianças aprendam desde a creche que o homem não é superior à mulher, que ele não é um ser especial. E nós queremos que a companheira mulher tenha independência, porque ela só vai morar com uma outra pessoa se ela quiser, se ela gostar, se ela amar a pessoa. Ela não pode morar atrás de um prato de comida, não pode morar atrás de um aluguel. É isso que nós acreditamos na formação das pessoas. Eu aprendi com a mãe analfabeta. Meu filho, se um dia você tiver que levantar a mão para bater na sua mulher, é melhor você criar vergonha e sair de casa e deixar sua mulher em paz. E é isso que nós temos que aprender a partir da educação. Ou seja, quem vai ser engenheiro, quem vai ser advogado, quem vai ser médico, quem vai ser engenheiro agrícola, quem vai ser veterinário, quem vai ser qualquer coisa, seja o que quiser, mas respeite as mulheres brasileiras, porque elas precisam ser respeitadas. É por isso que investir na educação é sagrado. E o milagre do nosso governo é que na primeira reunião em 2003, eu disse ao meu ministro da Fazenda, aqui nesse governo, quando se tratar de educação, não se fala em gasto, se fala em investimento, porque a educação é o melhor investimento que o país pode fazer para melhorar as possibilidades do seu povo. E nós, companheiros, temos que fazer muito investimento. O pé de meia, o nosso investimento até agora foi 18 bilhões e 600 milhões de reais. Eu vou repetir, até agora nós investimos no pé de meia 18 bilhões e 600 milhões de reais. A Faria Lima, lá em São Paulo, as avenidas dos banqueiros, devem estar putos comigo. Por que esse Lula fica colocando 18 bilhões para cuidar de filho de pobre para a escola, se poderia estar aqui no banco rendendo para a gente ficar mais rico? Porque governar um país e fazer uma ponte é fácil. Governar um país e fazer um viaduto é fácil. Governar um país para 30% do país é fácil. O desafio é você escolher entre uma ponte e um prato de comida para o povo que não tem o que comer. É você escolher entre a ponte e uma escola, entre a ponte e uma creche. O país precisa dos dois, mas você precisa definir que o ser humano é prioritário. E se o povo não tiver com a barriga cheia, se o povo não estiver alimentado, esse povo tem pouca chance na vida de ser alguém no futuro. E aí nós temos que discutir política econômica, Camilo. Tem uma coisa sagrada que eu falo para todo mundo, eu queria que vocês aprendessem. Uma frase: muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, significa pobreza, significa fome, significa desemprego. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição da riqueza. Vamos fazer a minha tese de economia. Eu não sei por que não me dão o prêmio Nobel de Economia. Eu não sei por quê. Porque, veja só, vamos supor que aqui tem 5 mil pessoas. Você acha que tem mais?
Mas vou pegar 5 mil pessoas, que eu já fiz a minha conta, está no papel aqui, não vou mudar o número não. Vamos supor que aqui tem 5 mil pessoas. E vamos supor que o Camilo tivesse no bolso 10 milhões de reais. Tá? Isso aqui era uma cidade. Vocês são habitantes de uma cidade chamada Ita, aqui no espaço do Ita. E o nosso governador tinha 10 milhões para fazer política na cidade. Aí ele chegava, como se chega no Brasil muitas vezes, pegava um governador que é amigo dele e falava: vem cá, governador, eu tenho 10 milhões aqui. O que é que eu faço com esses 10 milhões? Eu posso dar para os pobres, mas eu acho melhor dar para você. Aí dá 10 milhões para o governador. O que é que o governador faz? O governador pega esses 10 milhões, vai no banco, abre uma conta bancária e vai viver do rendimento dos 10 milhões de reais, e a cidade chamada Ita vai ficar chupando o dedo, vai ficar sem nada. Agora, se fosse eu que tivesse os 10 milhões, se fosse eu, ao invés de chamar o governador e dar para ele, eu dividiria em partes iguais por 5 mil pessoas que estão aqui. Ia dar 2 mil reais para cada pessoa. Então, ao invés de um sozinho sair com 10 milhões, todos vocês sairiam com 2 mil reais no bolso. O que iria acontecer? Vocês iriam no restaurante, ia tomar um refrigerante, ia tomar uma cerveja, ia passar no supermercado e comprar comida, ia comprar uma roupa, ia comprar um sapato, ia comprar material da escola, ia comprar presente para as filhas e para os filhos. Ou seja, esses 2 mil reais na mão dos pobres, eles fazem a economia circular. A gente vai no comércio, o comércio vai na indústria, a indústria contrata um trabalhador, gera mais um emprego, gera mais um salário, todo mundo ganharia. É essa política que nós temos que adotar no Brasil, é distribuir o resultado do crescimento desse país para que todas as pessoas vivam decentemente e dignamente. Não é ver muitas pessoas pobres e ver poucas pessoas ricas como a gente vê hoje. Essa economia não deu certo em lugar nenhum do mundo. E nós então precisamos começar a mudar. E vocês precisam começar a mudar. Vocês nunca falem que não são políticos. Eu, às vezes, eu era tão ignorante que em 1978, Camilo, 1978, nós fizemos as primeiras greves em São Bernardo do Campo. E a imprensa me dava manchete na primeira página: finalmente nasceu um líder que não é político. Eu era só reivindicador. E eu dizia: eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. Eu era um gênio. Eu não gosto de política e não gosto de quem gosta. Mais tarde eu fui descobrir que eu era um ignorante, eu era um analfabeto político, porque se vocês não gostam de política, quem governa é quem gosta, e se quem gosta é a minoria, a gente vai ser sempre mandado pela minoria. Está cheio de jovens na idade de vocês, que fica na internet todo dia: nenhum político presta, todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto, todo mundo. Então eu queria pedir para vocês o seguinte, em benefício de vocês: quando vocês estiverem achando que ninguém presta, que eu não valho nada, que o Camilo não vale, que o Mano não vale, que os deputados não valem, que o prefeito não vale, ainda assim, não desistam da política, entrem na política, porque vocês são as pessoas honestas que vocês querem que eu seja. Então não se acovardem, entre na política, escolha um papel e todo mundo pode assumir responsabilidade, sobretudo para desmontar as mentiras da internet, sobretudo para desmontar. Não é o Camilo que tem que desmontar, são vocês. E para isso a educação é uma peça muito importante. E quando a gente trouxe o Ita para cá, Camilo, é verdade,
O ITA veio para cá em homenagem ao povo do Ceará. Porque aqui tem o menor índice de escola. O menor índice de escolaridade era aqui já há muito tempo. Aqui e o Piauí. 2 estados pobres. Por que não São Paulo? Por que não Rio de Janeiro? Por que não Rio Grande do Sul? Porque possivelmente os governantes daqui pensaram melhor do que os de lá. Então, companheiros do ITA, vocês não sabem o orgulho que vocês dão para o pai de vocês quando vocês passaram no vestibular. Vocês não têm noção. E vocês agora podem acordar toda noite e sonhar e dizer: neste país agora, um filho de pedreiro pode virar engenheiro, o filho de uma empregada doméstica pode virar médica, um filho de um ajudante de pedreiro pode ser diplomata, como nós vimos ontem lá em São Paulo. Então, companheiro Camilo, de coração, eu, se tivesse que pagar a você pelo serviço prestado que você fez ao país na educação, eu não teria dinheiro para pagar. Eu só posso pagar falando obrigado, Camilo, pelo que você fez nesse país. Obrigado. Muito obrigado, porque o que você fez na educação terá continuidade, porque aqui já está o substituto dele. Cadê? Esse jovem aqui, o Leonardo, será o ministro da Educação. Agora, quando o Camilo sair, é ele que vai dar continuidade. E ele sabe que quando o Camilo assumiu, eu falei para o Camilo: o Haddad é o melhor ministro da educação desse país. Você vai ter que passar o Haddad. E agora eu vou dizer para você: se prepare, porque agora vai ter que fazer mais do que o Camilo, porque o povo está mais exigente, o povo está reivindicando mais, e o povo agora não quer brincadeira, o povo quer educação. Porque a educação, nós ainda precisamos ter uma coisa para resolver, viu, Camilo? Tem uma coisa que me preocupa, porque nós tivemos quase 3.700.000 pessoas que se inscreveram no ProUni, e só 1 milhão e pouco estão estudando. Significa que tem muita gente que se inscreve e para. Então nós precisamos saber por que as pessoas se inscreveram e pararam. Porque, quem sabe, a gente tem que criar um pé de meia para que ninguém desista da universidade desse país até se formar, porque o Brasil precisa de muitos ITAs, o Brasil precisa de muito engenheiro, de muito médico, de muito cientista, e isso somente a educação pode garantir. Um abraço ao povo do Ceará, um abraço ao meu companheiro Camilo, ao meu governador Eumano, e pode ficar certo que daqui para frente a educação é prioridade zero nesse país. Viva o pé de meia e viva o ITA! Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.